Sejam bem-vindos. Devido à pandemia, o Campeonato de Portugal de Futebol, onde milita o Futebol Clube de Felgueiras, terminou mais cedo na época passada. O Futebol Clube de Felgueiras vai iniciar a sua pré-época já na próxima segunda-feira. É meu convidado hoje, Lionel Costa, presidente do Futebol Clube de Felgueiras. Lionel, é um gosto ter-te aqui comigo. O Felgueiras, como já referi, vai começar na pré-época na próxima segunda-feira, dia 10. Mas ainda há muita indefinição à volta do Campeonato de Portugal de Futebol. Pedro, antes de mais deixa-me dizer que o gosto é do Futebol Clube Felgueiras e o Futebol Clube Felgueiras agradece ao Felgueiras Magazine pela segunda oportunidade que nos dá de se dar a conhecer aos felgueirenses e de abordarmos aqui alguns assuntos que sabemos que os adeptos certamente estão curiosos. Quanto à tua questão, de facto, estamos ainda numa fase de bastante indefinição, porque o Felgueiras, em concreto, vai começar a sua pré-época, como disseste, segunda-feira, dia 10. Está previsto, embora que não é oficial, que o início do campeonato será no dia 20 de setembro, mas como eu disse, ainda não é oficial, não há uma data definitiva, não temos esta certeza. E por outro lado, porque também é muito importante na competição, até para a preparação dos plantéis, a definição da série. Ainda não sabemos, são os adversários. Ainda não sabemos de facto quais são os nossos adversários. Deixa-me colocar-te aquela questão que acho que todos nós e adeptos do Felgueiras gostava de ver respondida por ti. O Felgueiras, esta época, vai apontar para a subida de divisão. Quais são os objetivos desportivos da equipa principal? Esta época, em concreto, será uma época muito complicada. Não só pela situação que vivemos e todos sabemos de que é que estamos a falar, mas também porque o figurino competitivo vai alterar esta época. Nesta época, na próxima época, pode acontecer uma de quatro destinos para qualquer clube. Pode descer às divisões distritais, pode-se manter no Campeonato de Portugal, que na verdade e em bom rigor pode configurar uma descida. Porquê? Porque vai ser criada uma nova liga, uma terceira liga acima do Campeonato de Portugal, e esse é um outro destino que pode acontecer, o ficar na terceira liga, que na minha opinião é uma subida. Porquê? Trata-se de uma liga verdadeiramente nacional, ou seja, não é um Campeonato de Portugal que é espalhado por 4 ou mais séries. Como é que vai ser este formato então? Este atual vai ser, o Campeonato de Portugal, vai ser espalhado pelo país em 8 séries, salvo erro. 2 equipas, cada série, em que são definidas de norte a sul por uma linha, em termos de latitude, em que as 12 do norte são a série A, as 12 seguintes a série B. E para o ano seguinte, o Campeonato de Portugal manter-se-á mais ou menos neste formato, mas quem subir... A nova divisão, salvo seja... A terceira divisão vai ser uma verdadeira terceira liga, porque... quantas séries, sabes? Não vai haver séries, é por isso que eu digo, vai ser só uma série verdadeiramente nacional, em que o clube que participe vai competir com todas as equipas de norte a sul, verdadeiramente numa só série. Ou seja, vai ser uma verdadeira liga, e depois também será muito mais apelativa, porque está previsto que aí vão haver verdadeiramente direitos televisivos, porque o Felgueiras deu bastantes vezes no Canal 11, mas a remuneração foi zero. Mas na terceira liga está prevista, de facto, os direitos televisivos. Vai haver um sponsor oficial, como existe na segunda e na primeira liga, e um naming, portanto também será muito mais apelativo, não só para os adeptos, mas também para os atletas, treinadores, investidores, para todos. E depois há a outra solução, que é a subida para a segunda liga. Por isso, está fora de questão para uma equipa como o Felgueiras, um clube como o Felgueiras, descer aos distritais. Pelo que eu já fui dizendo, está fácil de perceber que o Campeonato de Portugal passará a ser bastante curto para o Futebol Clube Felgueiras, portanto, outra coisa, quer eu, quer a SAD, seja qualquer adepto,
de certeza que estão, nem é preciso quase eu afirmar isso, que os nossos objetivos passarão de facto para integrar uma verdadeira Liga Nacional, seja a terceira, seja a segunda, cientes de que este ano vai ser também um campeonato muito competitivo, também por causa disso. Lionel, deixa-me colocar uma questão que há muitos adeptos que a colocam, e eu vou aproveitar o facto de estares aqui comigo. Qual é o teu papel enquanto presidente do futebol do clube e da SAD na escolha de plantel? O teu papel específico? Bem, porque sabemos que a SAD, portanto, a maioria... Sim, eu sou o presidente do clube e o que eu vou dizer não sucede só comigo, não concede só com esta direção, é o figurino que existe no Futebol Clube Felgueiras desde que tem uma SAD, desde que tem os investidores e, portanto, é o modelo que passou com os anteriores, 2 presidentes antes de mim, neste modelo. E continua. E de facto nós temos uma SAD e temos uma empresa que faz a gestão do plantel principal da equipa e compete de facto a essa empresa fazer a escolha do plantel e o clube, a direção, os restantes membros da direção, o diretor desportivo estão sempre a par, somos ouvidos, temos opinião, mas de facto a decisão compete... A decisão última? Sim, compete a essa empresa que faz a gestão. Eu aproveito só para dizer mas há uma boa relação entre Sim. A relação, posso dizer que de facto é bastante boa, muito leal, muito cordial de parte a parte e contrariamente, e ainda bem que fizeste essa questão, contrariamente ao que algumas pessoas às vezes diziam, agora questionam, já não o afirmam, em que muitas das vezes essa empresa só escolhia determinados atletas do seu círculo, chamemos-lhe assim, para que todos percebam, não é verdade. A maior parte dos atletas até nem são agenciados por eles e no caso concreto deste ano, que estamos a acompanhar de perto as escolhas que estão a ser feitas, os atletas que estão a ser escolhidos vêm no seguimento de um trabalho que eu tenho conhecimento que vem a ser feito desde meio da época passada, em que tem havido muita observação de atletas, com o objetivo de conseguir aqui um plantel jovem, mas ao mesmo tempo ambicioso e muito competitivo. E lembro-me da última entrevista em que falamos, Sim. em que eu te disse que o Felgueiras foi precisamente, na época passada, foi precisamente quando prescindiu de atletas que à partida seriam os mais sonantes e também mais caros e começou a apostar naqueles mais jovens, que foi a ambição deles, a vontade deles, mas porque tinham de facto qualidade e potencial, foi quando fizemos a nossa melhor fase e é um bocadinho portanto, essa a ideia para a próxima. É importante. Sim, de facto. Nós neste momento atravessamos uma conjuntura económica desfavorável, aqui em Felgueiras também, no país inteiro, por causa da Covid-19. Pergunto-te quais é que são os efeitos que esta conjuntura económica mais desfavorável está a causar na preparação e no orçamento do clube para a época 2021? Ora bem, o Covid marcou seguramente a época passada, mas não tenho dúvidas nenhumas de afirmar e penso que todos compreendem que vai marcar também muito a próxima época desportiva. No caso concreto de Felgueiras, e aliás aproveitando o que disse o Sr. Presidente da Associação Empresarial aqui numa anterior entrevista, de facto os efeitos do Covid ainda se estão a sentir e vão continuar a sentir e, portanto, temos certeza e ao mesmo tempo receio, mas conscientes do que é que vai acontecer, que quer os nossos adeptos vão ter se calhar menos recursos para ajudar tanto o clube como o faziam e também as empresas menos disponibilidade ou menos vontade de investir no Felgueiras, sobretudo naquilo que nós oferecemos, que são serviços publicitários aos vários níveis. E por isso, cientes disso e de certa forma um bocadinho contrariamente àquilo que eu tenho assistido, que vemos alguns clubes que vão competir connosco que estão a apostar muito forte, estão a pagar salários muito altos e
isso muitas das vezes, apostar muito numa época em que não se consegue os objetivos, porque estamos num modelo competitivo realmente muito difícil, muito ingrato, em que só poucos, entre muitos, é que conseguem subir de divisão. Quando não se consegue isso, muitas das vezes põe-se em risco o futuro do clube. Portanto, atento à realidade, fizemos um orçamento muito realista. Conforme eu te disse, o plantel está a ser escolhido muito criteriosamente, no sentido de, por um lado, sim, ter um orçamento não muito puxado, mas ao mesmo tempo que nos assegure aqueles objetivos que já falamos. O Felgueiras recebeu recentemente a certificação como entidade formadora certificada pela Federação Portuguesa de Futebol. Consegues explicar sinteticamente o que é essa certificação e como é que foi todo este processo e qual a importância desta certificação para o clube? Posso dizer que foi um processo mesmo muito complexo. Esta direção vai para o seu 3º ano. No nosso primeiro ano, quando entramos, não conseguimos iniciar o processo de certificação logo de início. No entanto, no decurso do ano fomos preparando algumas coisas. No entanto, quando terminou o processo de certificação, a fase de apresentação de documentos, nós optamos por não concluir o processo porque de facto não conseguimos preparar adequadamente em termos de timings. E optamos por ficarmos em processo de certificação, ou seja, a reunir documentação, requisitos para nos apresentarmos à certificação, em vez de termos uma certificação que, na minha opinião, podia não ser coincidente com os pergaminhos do Futebol Clube Felgueiras. E na época anterior, na nossa segunda época, aí de facto aplicámos-nos bastante, já com o trabalho que tínhamos feito na anterior, e concluímos a certificação. A certificação, no fundo, ela é e vai passar a ser obrigatória, penso que para o ano já vai ser obrigatória para todos os clubes. E todo e qualquer clube que tenha elementos meninos da formação, escalões de formação, vai ter que a ter e terá. Porque a certificação, no fundo, é como se houvesse uma maratona e ao fim da maratona, do primeiro ao último classificado, todos recebem um certificado de participação. E, no fundo, a certificação é isso. Mas depois há que distinguir que há 6 patamares. O patamar das 5 estrelas, 4 estrelas, 3, 2, 1. E os que não conseguem chegar às estrelas, que são os centros básicos de formação de futebol. O Felgueiras conseguiu as 4 estrelas e mesmo dentro das 4 estrelas teve uma pontuação muito considerável, que não nos deixou longe das 5 estrelas. Aliás, 5 estrelas, eu já o tenho dito, só conseguiram 8 clubes em Portugal. Que é excelente. E desses 8 estamos a falar de Benfica, Porto, Sporting, Vitória de Guimarães, por exemplo, e nós termos conseguido 4 estrelas, de facto não foi muito bom e, ao mesmo tempo, não é fácil. De tal forma que, não querendo comparar, e sem que seja mal entendido, porque entendo que o futebol com Felgueiras, neste aspecto da formação, não é comparável. Nós o conseguirmos as 4 estrelas diferencia-nos, de facto, ainda mais dos restantes clubes formadores. Não só os do concelho, que é a maior parte do nosso produto, chamemos-lhe assim, sim, da formação, os meninos são do concelho, mas até também fora do concelho. Basta ver que, por exemplo, a nível concelhio, e porque muitos clubes ainda vão iniciar o seu procedimento, penso que além do Felgueiras, só 3 é que conseguiram a certificação, que foi o Barrosas, que já no primeiro ano tinha conseguido, que penso que tem 2 estrelas e é, portanto, uma escola de futebol, não é uma entidade formadora, porque a entidade formadora só 3, 4 e 5 estrelas. E a entidade formadora o que é que permite? Entre outras coisas, permite, por exemplo, que os nossos atletas, que sendo vendidos, e vamos imaginar uma transferência que
vão para outro clube como séniores e passado 1 ou 2 anos vão para um clube estrangeiro em que são vendidos por milhões. Digamos que o Felgueiras ficava mesmo muito bem de finanças porque permitiria receber aquela que se chama a taxa de solidariedade. Isso só as entidades formadoras. Depois disso... Olha, deixa eu fazer-te uma pergunta. Com esta certificação é mais exigente ao nível das camadas jovens do processo de formação dos atletas? Sim. Dos jovens? Sim, é porque nós tivemos que adaptar métodos, nomeadamente métodos de treino, imensas coisas. Tivemos que aperfeiçoar e melhorar e contratar melhores recursos humanos, mais capacitados, dar, por exemplo, mais formações. Então é possível, desculpa interromper, poderá ser possível afirmar, obviamente que depende sempre dos atletas e da sua qualidade, mas que daqui a uns anos o Felgueiras poderá ver ainda mais jovens na sua equipa principal vindos das camadas jovens. Isso depende sempre da qualidade dos atletas. Isso tem acontecido bastante. Mas há mais condições para que isso aconteça? Sem dúvida, sem dúvida. Aconteceu mais no ano passado e este ano vai acontecer ainda mais. Aliás, este é um dos objetivos da formação, é verificar o que é que aconteceu no último ano e saber se de facto houve uma progressão dentro do clube em que o jovem que acaba a sua formação, que não chega aos júniores, acaba a sua formação e que não é perdido, digamos assim, mas que dentro do clube tem uma solução. E de facto o Felgueiras tem a equipa B e depois até mesmo a equipa A. E muitos júniores que acabam a sua formação, de facto, têm a porta aberta na equipa B. Depois, claro, e isso toda a gente compreende, dentro dos critérios que cada equipa técnica estabeleça, e a qualidade e a capacidade de cada jogador, mas uma coisa é certa e foi um dos reconhecimentos que a Federação nos fez foi que os atletas dentro do Futebol Clube Felgueiras têm esta oportunidade, têm este acompanhamento. Estamos a tentar cada vez menos perder o rastro aos atletas, porque aconteceu muito que ao longo das últimas épocas eu tive conhecimento de atletas que passaram pela nossa formação, foram mais-valias, mas que se perderam. São livres, obviamente, mas muitas vezes porque não havia este cuidado, este acompanhamento, e nós estamos a tentar reverter isso. E deixa-me só dizer-te que, por outro lado, o facto de nós termos as nossas 4 equipas principais de benjamins, iniciados, juvenis e júniores, todos na primeira divisão, também nos distingue e diferencia nesse aspecto, e o nível de competitividade é maior e permite também aos outros atletas com valores não só dentro do concelho, mas até fora do concelho, que vejam no Felgueiras um local interessante para fazer a sua formação e também porque verificam, basta estarem atentos ao percurso dos nossos atletas, que dentro do clube tenham uma margem de progressão. Lionel, uma última pergunta. Esperas ver os estádios com adeptos no início da próxima época? Bem, esta é mais uma das indefinições que está ou que não está em cima da mesa, porque a indicação que nós temos é que os primeiros jogos começarão à porta fechada, o que é muito chato, porque futebol sem adeptos não é a mesma coisa e de facto há aqui um receio de que os adeptos possam perder, sobretudo nestas divisões mais inferiores, que não é a Primeira Liga, possam perder ali um bocadinho a ligação com o clube. Tanto tempo sem o acompanhar, sem o ver, podem perder essa ligação. Embora que nós estamos aqui a tentar arranjar aqui alternativas para colmatar isso e... Ainda por cima nestes clubes mais pequenos que não saem tanto da comunicação social. Certo. O Felgueiras, por acaso, no ano passado foi o clube, o Felgueiras e outro, foi o clube que mais passou os jogos no Canal 11. Esperemos que agora, em que todos os clubes vão querer que os seus jogos passem no Canal 11, que continuemos a ser uma preferência. Lionel, chegamos ao fim da nossa conversa. Obrigado por teres estado aqui. Obrigado a nós. Por agora é tudo. Voltarei em breve com mais um convidado.